Amém, queridos, louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor nos amou e a razão pela qual nós nos encontramos aqui é o amor do Senhor. Não foi nenhuma escolha, não foi nenhuma decisão única nossa, pelo contrário, nós respondemos e reagimos afirmativamente, positivamente ao chamado irresistível da graça do nosso Deus. E é por isso que nós nos encontramos aqui. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Eu quero recomeçar a nossa série que nós começamos no início do ano e que não foi possível darmos continuidade, ou que nós suspendemos, falando sobre o discipulado cristão e tendo como base o livro A Videira e a Treliça, ou A Treliça e a Videira. Então, intenção nossa é que nós estejamos caminhando nas quintas à noite, pensando um pouquinho, falando um pouco sobre esse tema tão importante, esse tema tão significativo que é o discipulado cristão. Interessante, queridos, só a título de introdução, que nesse período de pandemia intensificou-se a oferta de cursos online, de cursos virtuais, não é? Então, há várias editoras, várias instituições religiosas que cuidam dessa parte de capacitação, de treinamento. Diante da pandemia, algumas já ofertavam e aí intensificaram, outras começaram a ofertar. E eu estava dando uma olhada, e não apenas nos cursos oferecidos, mas especialmente nas palestras, né, nas palavras que foram muitas vezes proferidas. O tema discipulado, ele sempre vinha à tona. E ele vinha à tona não sem razão, justamente pelo fato de que, no período em que nós estávamos privados de nos reunirmos presencialmente, no período em que nós não tínhamos a igreja, digamos assim, como referência geográfica, presencial, para a nossa adoração, para o nosso alimento espiritual, o que fazer? O que fazer? Essa é a grande questão. A igreja não pôde durante muito tempo, muitos meses, e ainda estamos tendo muitas restrições e dificuldades, mas a igreja não teve durante muito tempo a possibilidade de fazer os eventos. Chá de mulheres, programação jovem, aniversário da igreja, culto evangelístico, programação de casais, de família. Como então continuar, mesmo com a igreja fechada fisicamente, evangelizando? Ou será que nesse período de pandemia as pessoas não estiveram carentes de ouvir a mensagem do Evangelho, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de salvação, de esperança? Então, queridos, o discipulado, ele vem num contexto desse de um modo muito, e aí nem se fala, e o que dizer daqueles que nesse período se afastaram definitivamente da igreja, ou, vou usar essa expressão, né, esfriaram na fé, porque não tinha a igreja, não tinha aquele momento ali congregacional, comunitário. Como é que eu vou alimentar a minha vida espiritual nesse período, nesse contexto? E muitos, eu vi até o reverendo Augusto falando sobre isso, muitos não voltaram e não voltarão. E não é a igreja local, no sentido daquela que tem uma vinculação. Alguns não voltarão à igreja mesmo. A igreja mesmo. Não é? A pandemia, ela trouxe esses dois aspectos muito intensamente. Aqueles que estão realmente firmados,
no Evangelho e firmados numa igreja. Esses, diante da pandemia, não se distanciaram, pelo contrário, se aproximaram ainda mais, se conectaram ainda mais, revelaram ainda mais a sua convicção cristã e denominacional. Em contrapartida, outros realmente que flertavam, que estavam numa vida descomprometida com a igreja local e com o Evangelho, também romperam ou manifestaram isso de forma intensa. Então a pandemia trouxe esse aspecto e tem trazido esse aspecto de forma muito, muito vívida. Então, queridos, a grande questão é o discipulado, a base, a raiz, a essência da vida cristã. Eu estou, irmãos, nessa noite voltando, o culto presencial. Nós estamos voltando ao culto presencial da quinta, mas com a mesma observação de sempre. Estar na igreja não significa estar em Cristo, ou estar aqui na igreja, ainda que assiduamente aos cultos, não garante uma vida saudável do ponto de vista espiritual, se desatrelarmos da vida piedosa, devocional, privada e particular. Isso, irmãos, é o discipulado que nos faz entender. É a formação do caráter, daquilo que realmente nós somos, e não daquilo que nós aparentamos ser, ou que nós queremos passar a impressão que somos. O discipulado é desafiador e ao mesmo tempo é básico, é essencial, é fundamental, porque lida com o nosso caráter, com aquilo que realmente nós somos. Lida com a privacidade da nossa vida, com a particularidade da nossa vida, não com a coletividade, com a superficialidade. O discipulado lida diretamente com a base e a raiz da nossa existência. E aí o texto de Mateus, capítulo de número 28, os irmãos estão com o texto aberto aí. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Os irmãos podem ler? Vamos lá? Mateus 28, do 18 ao 20, vamos lá, podem ler, irmãos. Amém, queridos, amém. Irmãos, hoje, na verdade, eu quero muito mais dar uma recapitulada naquilo que nós vimos e, consequentemente, reintroduzir o assunto, e a partir da próxima quinta a gente vai dando continuidade, ao mesmo tempo que desafio os irmãos que compraram o livro A Treliça e a Videira, se não leram durante a pandemia, que façam nesse período, comecem ou retomem a leitura para que a gente vá absorvendo os princípios desenvolvidos naquele material, que nada mais é do que o retorno à Escritura, ao discipulado, aquilo que Jesus praticou durante o seu ministério. E aí nós temos tomado, ou os autores tomam a metáfora da treliça e da videira, mostrando que a treliça, ou seja, aquela armação que pode ser feita de ferro ou de madeira, ela tem uma importância na construção de um jardim, no sentido de ser o sustentáculo da videira. A videira, que é aquela plantação, ou que é aquela planta, que é aquela árvore que vai crescendo, ela precisa e necessita de um sustentáculo, de algo que ela se apoie, que algo que ela seja ali o suporte para ela. E é justamente onde entra o papel da
da treliça. Não é? E a gente tem trabalhado essa metáfora mostrando que a treliça é a parte organizacional da igreja, necessária, importante, mas ela deve servir como base, como sustentáculo para o principal, que é a videira. Para o principal, que é a videira. Não adianta nós termos uma treliça extremamente bem feita, funcionando de forma plena, e ao mesmo tempo nós não vermos a videira crescendo, desenvolvendo, se expandindo em torno dessa treliça. Seria observar, não é, trazendo isso da metáfora para a nossa realidade, seria observar o desenvolvimento da igreja do ponto de vista administrativo, financeiro, organizacional, funcionando de forma plena, organizada, eficaz, sem atropelos. E isso, deixe-me frisar, há instituições que desempenham e que fazem, muitas vezes até melhor do que a igreja, porque uma empresa, ela precisa de administração. Você implementa numa empresa os princípios administrativos para que ela funcione de forma extremamente eficaz. Então, a igreja, tendo essa característica empresarial, ela necessita de administração, de boa gestão, de boa administração, mas não é um fim em si mesmo a treliça. Ela é um sustentáculo, ela é um suporte, ela é um meio para que a videira possa expandir os seus ramos e frutificar com todo o seu verdor. Então, a treliça, queridos, ela é importante, ela é necessária, mas ela deve servir como um meio para se alcançar o fim, que naturalmente é ser sustentáculo, suporte para o desenvolvimento da videira. E aí nós tomamos como base, né, essa metáfora para pensar um pouquinho sobre a vida da igreja. Como é que nós estamos? O que é que funciona bem na nossa igreja? É a treliça, a videira, e aí naturalmente entender, né, que a videira, para ela crescer e para ela ter essa sustentação, é necessário que naturalmente a treliça esteja ali, como base, como fundamento, como sustentáculo. Mas a pergunta é, como é que está a nossa igreja? Uma treliça extremamente bonita, organizada, mas sem percebermos o verdor da videira? Ou nós estamos com as duas situações, a treliça e a videira, funcionando de forma plena, de forma satisfatória? Nós lançamos, no período ainda de pandemia, não é, o nosso projeto 1+1, onde nós desafiamos justamente cada membro a evangelizar e discipular outra pessoa. Porque, irmãos, a gente precisa desconstruir essa ideia de que discipulado se faz dentro de uma sala de aula. Isso aí se dá informação, mas discipulado se faz no dia a dia, no convívio com as pessoas. É claro que precisa de uma fundamentação teórica, de conhecimento, mas o discipulado se dá no dia a dia, diante dos conflitos da vida, como nós podemos aplicar os princípios da palavra de Deus. Porque há muitas pessoas, irmãos, que conhecem a Bíblia do ponto de vista intelectual, do conhecimento em si. Se você fazer pergunta quem é marido, quem foi pai, quem foi mãe de A, B ou C ou D, a pessoa rapidamente responde, mas a questão é como transformar esse conhecimento em prática no nosso cotidiano, no nosso trabalho, quando surgem N situações que nós podemos nos assemelhar aos ímpios, ou que nós podemos testemunhar de Cristo. Quando na universidade, na escola, surgem N situações que nós podemos simplesmente nos assemelharmos aos ímpios, ou que nós podemos testemunhar de Cristo.
na família é da mesma maneira, por que não dizer até no convívio da igreja? Então, o discipulado, irmãos, ele é fundamental porque ele trata com essas questões, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sabemos a respeito da Bíblia, ou a respeito da fé cristã, e como nós aplicamos no nosso convívio, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a gente citou, né, o William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, né? Ele entendia a grande comissão como um dever e um privilégio para todas as gerações, e assim ele começou o movimento das missões modernas. E o olhar que o William Carey fez e que nós precisamos fazer, queridos, de Mateus 28, é que a ênfase não está no ide, mas a ênfase está no fazer discípulos. A ordem não é no ide, a ordem é no fazei. E fazei o quê? Discípulos de todas as nações. A responsabilidade aqui não é apenas minha, não é apenas de algumas pessoas, de alguém que desempenha a liderança na igreja. A ênfase aqui é sobre todos os que seguem a Cristo Jesus. Quando a gente compreende isso, irmão, sabe qual o problema de imediato é corrigido na nossa mente? O problema da inutilidade. O problema da inutilidade que perdura nas igrejas. Qual é o problema da inutilidade? Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, nem, consequentemente, esposa, filho de nenhuma dessas funções. Eu não sou presidente da SAF, nem da diretoria da SAF, nem da mocidade, nem dos adolescentes, nem dos homens. Eu não sou do Ministério de Comunicação, eu não sou do Ministério de Recepção, eu não sou do Ministério de Ornamentação, eu não sou do Ministério de Ação Social, eu não sou do Ministério da Música, do Louvor, ou seja, eu não sou nada. Percebem como nós nos sentimos inúteis? Inúteis pelo fato de não possuirmos uma função eclesiástica na igreja visível. Porém, queridos, quando nós compreendemos Mateus 28 como uma ordem, como um privilégio, como um dever de todos os cristãos, nós não nos sentimos inúteis, pelo contrário. Pelo contrário, nós ficamos a refletir quantas pessoas precisando de Cristo, precisando do Evangelho, e eu simplesmente estou indiferente, inerte a essas pessoas. Muita gente, queridos irmãos, defendeu essa ideia agora nesse período de pandemia. A pandemia, o povo ficou mais depressivo, o número de suicídios aumentou, a ansiedade mais ainda. Claro, irmãos, a gente tem vivenciado um tempo atípico, uma tempestade muito forte, não só a nível de uma região, diferentemente das secas, das estiagens de chuva, né, que às vezes é aqui no Nordeste, mas que no Sul, Sudeste do país também, às vezes acontece, né? Ou o contrário, enchentes que atacam e atingem uma região, uma cidade, um estado. A gente não está vivendo uma tempestade regional, não. A gente está vivendo uma tempestade mundial. O mundo recuou, temeu e se prostrou diante da Covid-19. Então, é claro que a gente está vivendo uma realidade que talvez nós não venhamos a viver mais, certo? Ou aqueles mais velhos também nunca viveram, algo realmente atípico. Mas, queridos, vidas, pessoas exaustas, cansadas, sobrecarregadas, não começou de 18 de março ou de 15 de março para cá. E não vai parar
quando chegar uma vacina e toda a população for vacinada ou criar anticorpos. Jesus fez esse diagnóstico lá no início do seu ministério. Vejo que as multidões, e Jesus se compadecia das multidões porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. Então, quando eu penso que essas vidas exaustas, cansadas, sobrecarregadas, elas precisam do Evangelho e que eu sou parte integrante do exército que tem que levar a salvação, a mensagem de esperança, eu não me sinto inútil. Eu não me sinto inútil. Quando a gente lançou o projeto 1+1, algumas pessoas disseram assim: pastor, mas só é uma pessoa, não posso mandar para 3, 4, 5. Eu disse: não, vamos com calma, porque a gente vai fazendo ciclos. Mas perceberam que, assim, quando a gente para um pouquinho para pensar além de nós mesmos, e para pensar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade cristã, quantas pessoas estão ao nosso alcance, para que nós possamos fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. Fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. Aí eu pergunto: há como ter um sentimento de inutilidade frente a esse cenário? De maneira nenhuma. E por isso que o William Carey disse que é um privilégio e é uma responsabilidade de cada crente, de cada servo de Deus, fazer discípulos. Daí aquela frase que nós usamos e temos usado e usaremos sempre, que diz: ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. O alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? Essa, irmãos, é a pergunta desafiadora para a gente. Estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Jesus? Quando a gente pensa nisso, aí a gente pensa em utilidade. Não, mas eu não faço discípulos, porém eu ajudo na igreja. Irmãos, não é a mesma coisa, ou não são coisas dissociadas, separadas. O nosso trabalho, o nosso serviço aqui na igreja, na comunidade dos santos, não significa que anula a responsabilidade de fazer outros discípulos. Ou fazer outros discípulos não significa que nós iremos deixar de servir aqui no ambiente congregacional na igreja. As duas coisas estão intimamente conectadas, conjugadas. O desafio é a gente responder a essa pergunta, porque o mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. E aí aqui é difícil a gente refletir sobre isso, não é? O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? A missio Dei, a missão de Deus. A gente trabalhou, creio que entre o final e início desse ano, o final do ano passado e início desse ano, sobre um termo missional. Igreja missional. E eu mencionei para os irmãos, nós trabalhamos aqui juntos, que igreja missional é entender a missão de Deus, a missio Dei. E qual é a missão de Deus, qual é a missio Dei? É reconciliar a criação com Ele por meio da obra de Cristo, e Deus está fazendo isso, mas nessa missão reconciliadora, Ele incluiu a igreja, ou dotou a igreja, como responsável pela propagação dessa mensagem. Então a missão não é nossa, a missão é de Deus.
mas a igreja é a agência cumpridora dessa missão. Nós somos participantes, agentes ativos dessa missão, que não é nossa, mas que é de Deus, a Missio Dei. O que é que isso traz de aplicação? Deixe-me só explicar aqui para os irmãos. Quando a gente entende que a missão é de Deus e não é nossa, ou nós somos participantes, isso significa que a missão ela será cumprida, ela será executada independente de nós ou não. Significa que aquele plano, aquele projeto que Deus estabeleceu, Deus vai fazê-lo, Deus vai cumpri-lo, Deus vai concretizá-lo. Resta nos saber se nós seremos participantes dessa missão, se nós seremos servos úteis ou não dessa missão. Aí vamos nos recordar do apóstolo Paulo, não é? Quando ele disse assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí Paulo diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias de salvação. Mas nós precisamos entender, irmãos, como é que as pessoas ouvirão se nós não formos pregadores desse evangelho. E quando eu falo pregadores, vamos desmistificar, irmãos, a ideia de igreja aqui, de púlpito, de ensino aqui, de microfone, porque aí alguém vai dizer: eu não tenho coragem nunca de pegar um microfone para pregar. A gente não está falando, queridos, de pregação no termo institucional, não é formal, do exercício, do dom do ensino, da pregação. Não, a gente está falando de pregação no sentido querigmático, ou seja, a proclamação do Evangelho de Cristo, que nós a fazemos nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas. Não é preciso ser alguém extremamente bom de oratória, de retórica, ser alguém que tem habilidade no microfone, não. A missão querigmática, uma das características da igreja, o querigma, a proclamação, a pregação, significa o nosso dia a dia, falar e testemunhar de Cristo. E aí deixe-me ser bem atual para a gente pensar sobre isso. E eu vou falar aqui não com uma perspectiva comparativa, porque eu acho que não chega nem aos pés a proclamação do Evangelho com isso que eu vou comparar. Mas deixe-me citar apenas 2 exemplos: política e futebol. Eu vou usar como comparação, mas volto a dizer aos irmãos, não chega nem aos pés, certo? Mas vou usar como comparação. A gente não sabe discutir sobre político A ou B, e aqui não estou falando também de partido, de cor, de nada, estou falando no geral. A gente não sabe levantar e hastear a bandeira de um partido, de um candidato, seja prefeito, vereador, deputado, governador. E aí eu também não estou falando por quais razões você faz isso, também não é esse o ponto. O ponto é, nós não temos facilidade de fazê-lo. Vamos para futebol, do mesmo jeito. Nós discutimos futebol com a maior naturalidade. Eu digo discutimos futebol aqueles que gostam, não é? Mas nós discutimos futebol com a maior naturalidade. Nós temos desenvoltura para falar do nosso time, para dizer se ele está bom, se ele não está, se o técnico precisa ser demitido, se não, se o lateral é bom, se o zagueiro não presta, se o goleiro é frangueiro. A gente tem. Se o prefeito fez um bom governo, se não fez, se merece a eleição, se não merece. Se o vereador trabalha, se não trabalha, se é inútil, se tem interesse. A gente tem desenvoltura, queridos, para falar sobre isso. Aí eu pergunto, a mesma desenvoltura para falar a respeito destas coisas, nós a temos para falar do Evangelho de Cristo? Aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas é porque isso não faz parte do nosso viver, ou isso não faz parte do nosso dia a dia. Eu pergunto, será que o Evangelho não faz parte do nosso dia a dia?
Será que o Evangelho não faz parte do nosso viver, do nosso cotidiano? Será que o Evangelho não é o que nós respiramos? Porque é isso que a gente diz nesse período, né? A cidade respira política, a cidade respira futebol, algo do tipo. E será que nós respiramos as mesmas coisas e não somos luzeiros em meio a essas trevas para respirarmos o Evangelho, para falarmos do Evangelho, para compartilharmos do Evangelho? O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. Aí eu vou mais adiante e trago a reflexão, não é? Que quando falamos sobre isso, não estamos falando sobre crescimento denominacional numérico, mas nós estamos falando sobre crescimento do Evangelho, crescimento da palavra de Deus. Porque é outro ponto que a gente se preocupa muito, não é? É sobre crescimento de igreja. Esse é um ponto que a gente se debate. A igreja está crescendo, a igreja não está crescendo, não é? O que fazer para a igreja crescer? Quando nós propomos aqui o projeto 1+1, eu disse, olha, de preferência pessoas do município de Monteiro, onde nós possamos dar assistência a essas pessoas. Alguém pode ter pensado, se eu evangelizar alguém lá em São Paulo, no Rio, não tem validade? Claro que tem. A gente citou um projeto local para que aqui a pessoa tenha possibilidades de ser acompanhado, pastoreado, inclusive discipulado por você. Mas de fato, queridos, quando nós proclamamos o Evangelho, nós não estamos pensando, ou não deveríamos pensar, apenas numa questão local, denominacional. Se vocês me perguntarem, o senhor não quer que a igreja cresça numericamente, a igreja presbiteriana de Monteiro? Claro que eu quero que cresça. Mas eu não vou a todo custo fazer isso. Eu não vou negociar os princípios básicos para que a igreja presbiteriana cresça. Eu não vou me incomodar se porventura proclamarmos o Evangelho e de repente essa pessoa não se firmar na nossa denominação. Eu inclusive digo isso sempre, quando uma pessoa ou outra insatisfeita, isso é normal, irmãos, isso é natural e a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Mas é normal que num dado momento, às vezes alguém não esteja tão bem, se sentindo bem. Inclusive o pastor Jeremias Pereira até trabalhou sobre isso há um tempo atrás naquelas lives dele, né? Como sair de uma igreja em paz. Não é? E a gente tem formas de mudar de igreja, de denominação e fazê-lo de forma pacífica, harmoniosa, cristã. Não é? Mas assim, a preocupação maior que eu tenho é se a pessoa vai pelo menos se firmar em uma outra igreja ou não. E a maneira, o que me incomoda muitas vezes é a maneira como as pessoas fazem. Não é nem em si o ato de mudar, mas é a maneira como as pessoas muitas vezes resolvem fazer essa mudança. E aí resolvem muitas vezes fazer essa mudança ignorando totalmente a vinculação que teve um dia com a igreja e os compromissos que assumiram. Porque parece-nos, irmãos, que nós esquecemos os compromissos que nós assumimos quando nos tornamos membros da igreja. Nós esquecemos esses compromissos, né? É aquela questão, né? Na hora da entrada, nós nos submetemos a tudo. Na hora da saída, nós ignoramos tudo. E aí vem a expressão de Mark Dever, né? Quando ele diz que nós devemos escancarar as portas dos fundos, ou seja, de saída, e estreitar as portas de entrada. De fato, irmãos, a gente deveria fazer isso. Às vezes cedemos à pressão, cedemos ao não desgaste, evitamos... Essa semana eu paguei um módulo na pós-graduação de missões sobre resolução de conflitos. E uma das coisas que tem lá, um dos erros cometidos pelas entidades na resolução de conflitos é não resolver os conflitos para evitar um desgaste maior. E às vezes a gente faz isso, né? A gente não resolve uma situação
que precisa ser resolvida, que vai ser traumática, desgastante, mas precisa ser resolvida, porque a gente não quer se deparar com aquele desgaste. Só que aí a situação se avoluma, cresce, e de repente a gente tem um desgaste ainda maior. Então, a questão não é em si a maneira como nós saímos. Ou a questão não é sair, mas é em si a maneira como nós saímos. E aí eu fico pensando, irmãos, a gente fazer um culto no meio da rua, objetivando que essa pessoa venha só para a presbiteriana, e se porventura essa pessoa conheceu o Evangelho e ela se firmar numa outra igreja, pelo menos genuinamente evangélica, nós não estamos cumprindo o nosso papel? Claro que nós estamos. Claro que nós estamos. É claro que nosso desejo humano é que a pessoa venha e congregue com a gente. Mas é melhor ela estar congregando numa igreja genuinamente evangélica que não seja a nossa, ou ela está em passos largos para o inferno, para a perdição eterna. E do ponto de vista do cumprimento da missão, será que nós não cumprimos esse critério que Jesus estabeleceu de fazermos discípulos de todas as nações? Então, um ponto aqui que eu queria que a gente frisasse e entendesse também. A gente trabalhou um pouquinho, irmãos, sobre algumas mudanças de mentalidade, não é? Eu vou só citá-las, porque não vai dar tempo a gente trabalhar. A gente já trabalhou isso no passado, vou só repetir aqui brevemente. Algumas mudanças de mentalidade necessárias. Primeiro, a mudança de realizar programas para edificar pessoas. Nós não devemos fazer algo por fazer, para dizer que a igreja é ativa, é dinâmica, ela não está parada. Nós precisamos sair dessa ideia de realizar programas e naturalmente alcançar a edificação das pessoas. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu passei antes de vir para Monteiro, num campo missionário. Eu cheguei, o campo reunia no domingo de manhã para a escola dominical, 5, 6, 8, 10 crianças. E aí num momento nós fizemos uma experiência no sábado à tarde. E aí no sábado à tarde deu 30 crianças. Deu 25 crianças. Aí eu migrei, né? Mudei do domingo de manhã, disse acaba domingo de manhã e vem para o sábado à tarde. E aí o missionário anterior do campo, né, que eu substituí, né, com aquela visão, né, clássica, conservadora, fez alguns comentários, né, para alguns irmãos que congregavam lá com a gente. Como é que pode uma igreja não ter escola dominical no domingo de manhã? E aí eu fiz a seguinte pergunta: é melhor nós termos uma escola dominical no domingo de manhã por uma questão só de tradição e ter 5, 10 crianças, ou ter uma escola bíblica no sábado à tarde com 30, 40, 25, 20 crianças? Qual é o melhor? Também não vamos para o pragmatismo, né? Eu quero que dá certo. Não é assim também. Mas às vezes nós nos apegamos, irmãos, a questões muito insignificantes, que a gente poderia fazer mudanças e ter retornos e alcançar o objetivo, que é edificar pessoas, que é abençoar pessoas e não apenas realizar programações. Tem que fazer porque tem que ser feito. É nesse dia, é clássico, é tradição, tem que ser feito. Não. Tem que ser feito aquilo que edifica as pessoas, aquilo que abençoa a vida das pessoas. É realizar eventos para treinar pessoas, não é? E aí aquela igreja que adota uma abordagem de evangelização baseada em eventos. Quando é que a igreja evangeliza? A igreja faz o aniversário da igreja, quando a igreja faz a noite dos namorados, quando a igreja faz uma programação jovem, quando a igreja faz um culto ao ar livre, quando a igreja faz um culto relâmpago, quando a igreja traz o Sal da Terra e coloca lá na Praça João Pessoa para tocar, aí a igreja está evangelizando. E o dia a dia? Irmãos, deixe-me dizer algo aqui claríssimo para os irmãos. Se nossa comunidade tiver... A gente está atualizando ainda o hall de membros, eu não sei ao certo quantos membros comungantes nós teremos na igreja, mas os membros não comungantes também, eles podem muito bem entrar nessa estatística, porque eles podem pregar e partilhar o evangelho.
Mas vamos hipotetizar que nós tenhamos aqui 150 pessoas, entre membros comungantes e não comungantes, que estejam incorporados nessa visão e treinados para fazer discípulos. Observem que nós teremos 365 dias, 24 horas, 7 dias por semana, pelos 4 cantos de Monteiro e zona rural, o Evangelho chegando. Seria muito mais eficaz do que nós fazermos um evento por ano para reunir 1000 pessoas na praça. Vocês sabiam disso? O nosso dia a dia, 100 pessoas, 150 pessoas, com a visão correta bíblica de que evangelização não é evento, evangelização é estilo de vida, é mais eficaz do que nós fazermos uma vez por ano, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, um mega evento na praça, uma cruzada, 3, 4 noites com cantores, com pregadores famosos, atraindo 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Porque essas pessoas muitas vezes lá até professam, quando nós fazemos um culto ao ar livre, uma cruzada, até professam o Evangelho. Mas e na sequência, no dia seguinte, o discipulado, o dia a dia, o convívio, a maturidade dessas pessoas? Então, crescimento de igreja, irmãos. Aí vamos lá. Tem mais um agravante. Essa é uma visão interiorana. Essa é uma visão de cidade pequena, que nos abençoa e nos possibilita fazer esse tipo de evento. Mas vocês acham que em João Pessoa, em Recife, em Campina Grande, vocês acham que esse tipo de programação, ele ainda tem espaço? Você chega num bairro desses aí de Campina Grande, João Pessoa, Recife, Fortaleza, numa grande cidade. São condomínios fechados, que às vezes o vizinho do apartamento não sabe nem o nome do outro, que não tem nenhum convívio. Aí você acha que essas pessoas vão sair do seu condomínio, do seu apartamento, e vão para um evento lá na praça, ou para uma programação no meio da rua, no risco de violência, como nós vivemos hoje? Os irmãos acham que isso funciona? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve fazer aqui. A gente vai fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que aproveitar que nós somos de uma cidade interior pequena, que ainda nos possibilita fazer isso, e a gente tem que usar todas as ferramentas que nos são possíveis. É aquela expressão: quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia, não colhe. É a lei da semeadura. Faz culto, faz. Agora, a gente não pode bitolar a nossa mente, o nosso entendimento de que a evangelização da igreja é culto, relâmpago, ao ar livre, quando no meu dia a dia, no meu trabalho, eu dou um testemunho terrível, péssimo. O que adianta eu adesivar meu carro todinho, eu pegar uma bandeira, Jesus Cristo salve, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo é o Salvador? O que adianta eu vestir uma camisa toda bonitinha, 100% Jesus e tal, evangelizar, distribuir panfleto, num evento que a igreja faz, se no dia a dia, no meu trabalho, eu sou uma pessoa de testemunho péssimo? Se eu tenho situações no meu trabalho, vamos passar aí do testemunho, mas que surgem situações de eu defender o evangelho, de eu partilhar de Cristo, e eu simplesmente me acovardo, que adiantou, irmãos? O que adiantou? Então, a gente precisa sair dessa ideia de eventos, né? Há até alguns pastores que brincam dizendo que evento é evento, passa, né? Evento, passa. Que a gente não tem, né, como uma antiga governante do nosso país, não tem como estocar vento, né? Então, não tem como a gente guardar para esse evento, passa. Então, a igreja não pode ter essa ideia, né? Evento é bom, abençoa, não tenho nenhuma dificuldade com isso, faço, promovo, mas a gente não pode bitolar nossa mente a evangelização e discipulado com esses momentos.
Outra mudança, do usar pessoas para promover o crescimento de pessoas, né? E aqui a gente tem o velho problema da saturação, da exaustão, das pessoas cansadas porque não foram treinadas, porque não foram habilitadas para o desempenho daquela função e, consequentemente, num dado momento cansam, se afadigam e não exercem mais aquilo que Deus tinha para exercer através daquela pessoa. Do preencher lacunas para o treinar novos obreiros. Eu estava dizendo, creio que essa semana eu compartilhava com uma pessoa, um membro aqui da igreja, e eu dizia o seguinte, a pessoa fazendo referência aos irmãos que estiveram nesses últimos domingos pregando na igreja. E aí perguntou, pastor, quem é que ainda tem mais para pregar? Eu digo, tem o presbítero Nicélio, não é? Tem Caio, tem Genice, tem Adriana, tem... Aí fui citando alguns irmãos, não é? Sônia, Ângela, vários outros que fizeram o curso, Eliane, Sara, Milka, enfim, várias pessoas que fizeram o curso de pregação. Mas, irmãos, a minha questão aqui, aí eu dizia para a pessoa, bom, né, pastor, porque o senhor agora, no dia que o senhor estiver muito cansado, semana muito corrida, o senhor tem pessoas para trabalharem na igreja, para ficarem no lugar do senhor. E aí eu frisava para essa pessoa, dizia, olha, se porventura eu saísse de Monteiro, eu saísse da igreja, eu tinha minha consciência tranquila de que nesse quesito de treinamento e capacitação, eu fiz e continuarei fazendo aquilo que está ao meu alcance para que as pessoas da igreja se sintam capacitadas. Estou citando o curso de pregação, mas nós tivemos aqui o curso teológico, há um tempo atrás, que não visava nem necessariamente só pessoas para pregar, para ensinar, mas pessoas que queriam estudar mais a teologia. Nós fizemos aqui 8 módulos, né, junto ao seminário Deonel, lá em Belo Horizonte, o material vinha, a gente treinava. Eu dei um curso aqui de hermenêutica, a umas 20 e poucas pessoas. Os oficiais da nossa igreja, os que passaram e os que entraram agora, todos fizeram curso de oficiais. Eu ministrei para presbítero, para diácono, as suas responsabilidades, as suas funções. Então, capacitação do ponto de vista tanto local, naquilo que esteve ao meu alcance, como extra-local, porque levamos diáconos para fazer cursos fora, levamos tesoureiros para fazer cursos fora, treinamento fora quando nos dada a oportunidade. Então, capacitação, as pessoas não tiveram, ou não está capacitada, não está habilitada para desempenhar determinadas funções na igreja, quem não quis, quem não teve interesse, quem não entendeu que aquilo era algo importante na sua vida. Mas a igreja esteve sempre municiando, preparando pessoas para tal propósito, para que a igreja não fique ensimesmada no pastor. E, contrário, irmãos, a alguns pastores, eu não sou enciumado com o púlpito, pelo contrário, quanto mais eu vejo o progresso, o crescimento e o desempenho dos irmãos, mais eu me alegro, porque isso é bênção na minha vida. Além de ser edificado do ponto de vista espiritual, ao ouvir um ou outro pregando, eu sou abençoado do ponto de vista ministerial. Eu tenho pessoas para dividir. Os irmãos lembram do que aconteceu com Moisés? Vocês lembram do que aconteceu com Moisés? Moisés sobrecarregado, muita coisa para fazer. O que foi que o sogro dele disse? Exatamente. Moisés, não é bom que o povo pereça em questões do dia a dia, porque você não tem tempo de dar conta de tudo. Divide, Moisés. Só as coisas maiores, mais difíceis, vêm para você. E aí Moisés estabeleceu e delegou liderança. Ontem faleceu a mãe do irmão Francisco, lá da congregação do Serrote. Eu não pude ir lá, mas os irmãos Edson e Ângela, o presbítero Nicélio também com a família, foram lá visitá-lo, deram assistência. Hoje de manhã, esses irmãos não podiam estar comigo em 13, quantas, Simão? Não sei se 13 ou 14, 15 pessoas, visitas, que nós fizemos de 9 da manhã até 12:30, ministrando a ceia domiciliar aos idosos, aos irmãos mais velhos.
Entende? Ontem uma família da igreja lá na congregação do Serrote precisou de assistência e a igreja assistiu, não pelo pastor, porque não tem como dar conta de tudo, mas irmãos capacitados, irmãos crentes, membros da igreja assistiram aquelas pessoas. Hoje, outras vidas que precisavam de assistência e que esses irmãos citados no de ontem, mas há N situações que não puderam, já pude assistir com outros irmãos, com o presbítero Giva e com Simone. Igreja é isso, irmãos. Igreja é isso. Não tem como centralizar tudo no pastor, tudo na figura do pastor. O pastor tem. Aí, excetuando se a nossa igreja tivesse muito dinheiro para ter muitos pastores. Mas quando é a igreja que só tem um pastor, e não é porque eu me sinta preguiçoso, é porque não dá conta, e não carrego, sabe, irmãos? A gente tem ouvido algumas palestras, o Jeremias Pereira tem trabalhado muito na área de aconselhamento de pastores, e ele tem falado sobre isso, assim, você não dá conta de tudo, você não é o Deus da igreja, você não é o cabeça da igreja, você é um simples pastor. Faça o que lhe está ao alcance, faça com excelência. Que não der para fazer, não deu para fazer, Deus suprirá de uma outra forma. Se não houver por parte da igreja o suprimento daquela lacuna sua, é negligência da igreja e não sua, mas não carregue esse peso sobre seus ombros. E eu tenho tentado fazer isso, irmãos. Tenho tentado fazer isso, porque algumas pessoas até dizem, né? Pastor, se o senhor morrer, a igreja fica, e tem que ficar, não vai morrer junto comigo. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho que ter o meu tempo de descanso, não é? Eu estava vendo um outro, o reverendo Emílio Garofalo, não sei se alguns irmãos aqui já têm ouvido falar, é um pastor presbiteriano lá de Brasília, e eu estava lendo um artigo dele, ele dizendo assim: olha, pastor, você tem que no mínimo estudar aí para um sermão, você tem que estudar aí 10 horas por semana para um sermão. E aí eu fiquei pensando, meu amigo, se eu for gastar 10 horas para eu estudar o sermão da quinta, o sermão do domingo de manhã e o sermão do domingo à noite, 30 horas por semana para estudar 3 sermões, e o restante das coisas? Aí ele até dizia, para resolver a ata no cartório, manda um irmão da igreja, para ir trocar uma lâmpada da igreja, manda um irmão da igreja. Eu disse, na teoria, isso é muito bonito, agora na prática nem sempre isso funciona, mas assim, eu tenho que entender que realmente a ênfase do ministério do pastor é a pregação, é o ensino da palavra. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão de resolver uma coisa burocrática, outra, delegar a outra pessoa para que o faça, como a gente tem tentado fazer. Não sei se os irmãos têm percebido, mas o grupo da igreja, que até março, praticamente quem movimentava era eu, ou uma vez um ou outro presbítero, hoje praticamente eu não posto nada no grupo da igreja. Por quê? Porque nós capacitamos e treinamos pessoas para que essas pessoas fizessem. Então eu fico feliz, toda vida que o toquezinho lá do grupo da igreja é um dos irmãos do Ministério de Comunicação. Hoje tem culto de doutrina, hoje tem culto de oração no Zoom, segue aí o link, hoje tem transmissão tal, a inscrição, fala com Simone. Sinônimo, irmãos, de que a igreja está o quê? Descentralizando. E aí é como o Genice citou, né? Não é bom que o povo pereça, nem tudo, irmãos, tem como eu resolver. E é essa coletividade que faz com que isso aconteça. Deixa eu citar os outros, que eu disse que não ia fazer comentários, mas o tempo já foi. Do resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Do prender-se ao ministério ordenado, para desenvolver liderança de equipe, certo? Há igrejas por aí que só quem prega é o pastor. Inclusive tem igrejas aí que, se o pastor se ausentar, ele deixa escrito o sermão para que o presbítero leia. Está tudo centralizado no ministério ordenado. Se não tiver, a igreja para. Não. Equipe. Várias pessoas trabalhando, várias pessoas funcionando, compartilhando, vivendo a experiência da igreja. Do focalizar-se, há uns dias atrás um presbítero falando comigo disse assim: pastor, isso assim, fez uma pergunta, eu disse, olha, na igreja aqui em Monteiro,
mulher ensina, mulher prega, debaixo da minha autoridade, com a minha supervisão, mas faz isso. Certo? Eu não sou essa turma aí que mulher não faz nada na igreja, não serve de nada. Não sou. Certo? Não sou dessa turma. Mulher na igreja, comigo sendo pastor, vai pregar, vai ensinar adultos. Certo? Se os homens são preguiçosos, são negligentes, eu não vou matar a igreja ou me matar por causa de negligência de homens que muitas vezes não querem estudar, crescer, aprender a palavra de Deus. Então as mulheres vão sim pregar e ensinar na igreja, debaixo da minha autoridade, da minha supervisão, do meu treinamento, mas vão sim. E não vão ensinar só a criancinha, não. Por que é que a mulher pode ensinar a criança e não pode ensinar o adulto? Qual a diferença? Não é? Essa turma aí complicada que tem, irmãos. Do focalizar-se em governo de igreja para formar parcerias de ministério e do depender do treinamento de instituições para o estabelecer o treinamento local, né? Então, aquilo que a gente fez, não esperou só treinamentos de outras instituições, aqui mesmo nós fizemos uma espécie de cursos que treinavam, que capacitavam e continuaremos fazendo. Esse ano está um pouco mais complicado, porque a correria está mais intensa e o ano praticamente se foi, mas nós temos aí na agulha um curso na área de aconselhamento, que nós queremos dar também, que é outra área, irmãos, fundamental na igreja. E eu não quero deixar passar muito tempo sem que a gente seja capacitado sobre essa área de aconselhamento, né? Aquilo que nós, no convívio com o outro, nós partilhamos da palavra do Senhor. Muito bem, há vários outros pontos aqui, irmãos, mas o tempo se esgotou e a gente quinta-feira continua, tá certo? Mas eu queria introduzir hoje, recordando esses pontos que a gente trabalhou no início, lá entre fevereiro e março, e incentivar os irmãos que compraram o livro a ler. Quem não tem, compre o livro físico ou compre digital, tem aí na Amazon, tem um formato Kindle, você pode ler no celular de maneira muito tranquila, pacífica e ser abençoado e edificado com esse material. Tá bom? Eu vou pedir agora que os irmãos, não é, que são missionários, fiquem em pé para que a gente possa orar. Só os missionários. Charles Spurgeon dizia o seguinte, irmãos: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Eu vou chamar vocês agora de missionários, para que vocês incorporem a ideia que missionário não é só quem foi lá para o IBN, em Garanhuns, fez o CPI, ou fez o CPO, ou está trabalhando num campo missionário. AD solto, missionário. Missionário institucionalizado, formal. Mas do ponto de vista bíblico, eu e você, todos nós que somos discípulos de Jesus, somos também o quê? Missionários. Missionários. Amém? Amém, irmãos?